muitos empreendidos por, em ordem, a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nós transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Só para nós dar uma introdução aqui e depois continuarmos a leitura. Pastor, quem foi Lucas? Lucas foi um escritor, Lucas foi um médico, Lucas, o evangelho de Lucas é um dos evangelhos mais completos que nós temos na Bíblia. Fala sobre o corpo humano, é um evangelho acadêmico, e nós estamos numa igreja onde uma certa porcentagem aqui é estudante, entendeu? O evangelho de Lucas é escrito por alguém estudado, por um médico que entende do que está falando. Então no evangelho de Lucas nós vamos entender quando fala da anatomia humana, mas por detalhes. Quando nós entendemos, falando do evangelho de Lucas, continuando a leitura, agora vamos começar a falar sobre o que Lucas narra. Versículo 5 diz bem assim: e existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. Agora eu vejo algo interessante. O nome dela era Isabel. E era ambos justo perante Deus, irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. Versículo 8: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé diante do altar e do incenso. Versículo 12: e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Vamos ficar por aí? Temos muita coisa para conversarmos. Pastor, quando nós falamos de Zacarias, quando Lucas detalha a história de Zacarias, nós vemos que no tempo bíblico, deixa eu direcionar aqui para mim olhar aqui, no tempo bíblico, vocês olham lá, estamos falando aqui, quando eu falo nesse gráfico, esse gráfico está a cronologia bíblica desde o princípio até os últimos tempos. E nós estamos falando de que período, pastor? Nós estamos falando daqui, desse período aqui, ó, antes da morte de Cristo. Estamos falando de uma história narrada por Lucas. Pastor, mas Lucas, ele conta a história, ele fala de coisas que muitas das vezes ele não chegou a ter visto. Pastor, quando eu vejo, no tempo que Lucas começa a escrever, ele começa a contar uma história de um tempo
antes, talvez antes dele ter se convertido. Que tempo era esse, pastor? Olha só que interessante. Lucas, o nascimento do precursor, ele conta o nascimento de quem iria vir preparar o caminho. Quem era essa pessoa? João Batista. Pastor, a profecia havia cessado. Havia cessado, se você olhar nesse gráfico que eu vou postar agora. Existe o Novo Testamento e existe o Velho Testamento. O último livro da Bíblia se chama Malaquias. Depois que Malaquias profetizou, 400 anos depois, não houve mais profecia. Não houve mais pessoas que Deus chamava e mandava entregar mensagem. Por quê? Período de silêncio. Mas por que houve esse período, pastor? A profecia havia cessado há mais de 400 anos. Então, se você olhar nesse risquinho azul aqui, é um marco do ano 0. Dali para frente começa ano 1, ano 2, ano 3. A partir dali, nascimento de Cristo. A partir dali, antes do nascimento de Cristo. Então, antes do nascimento de Cristo, 400 anos antes, já não havia mais profecia. Imagina onde, pastor? Havendo profecia, o povo muitas das vezes faz pouco caso. Havendo profecia, o povo muitas das vezes hoje ignora. Não tem prioridade para as coisas de Deus. Imagina quando esse tempo é proposital. Imagina quando esse tempo é permissão de Deus. Não vai haver mais profecia. Não vou usar mais nenhum profeta. Por que aconteceu isso? O povo não recebia nenhuma palavra profética de Deus desde o profeta Malaquias. Se você olhar, o último livro do Velho Testamento se chama Malaquias. Mas o profeta Malaquias profetizou a vida desse precursor. Abra a Bíblia em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Está ali no gráfico para vocês acompanhar. Abre a Bíblia e leia bem alto. Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. O que diz lá? Mas antes que chegue... Bem alto, para todo mundo ouvir. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhe enviarei o profeta Elias, e ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Mas antes, eis que vos envio o profeta Elias. Pastor, Elias é do Velho Testamento? Elias é do período dos reis? Elias é lá do tempo dos reis do norte, pastor? Mas Deus estava referindo-se a um profeta estilo Elias. Elias foi o profeta que não sentava na mesa de Jezabel. Elias foi o profeta que não se vendia para Acabe. Elias foi um profeta que não se contaminava com as coisas desse mundo. Elias foi o profeta que teve coragem de dar de dedo no rei e dizer: não vai chover. Elias foi o profeta que chegou nessa terra para fazer a diferença. Elias foi o profeta que não veio para cá para fazer de faz e conta. Não, Elias veio para cá para pregar. Pastor, Elias foi o profeta que muitas das vezes ficou sozinho. Foi colar no ribeiro de Querite. Elias foi o profeta que muitas das vezes foi alimentado pelos corvos. E quantas vezes você fica sozinho? Por quê? Porque você escolheu falar a verdade, servir a Jesus. Cria um monstro da tua vida só porque você fala a verdade, não tem problema. Deus tem os corvos e vai continuar te alimentando. Pastor, e agora o profeta Malaquias, ele profetiza: antes de vir o grande dia do juízo, eu levantarei um profeta tipo Elias, um profeta da maneira do Elias, um profeta melhor que o Elias, para vir, e ali converterá os corações, trará paz, trará união, entendeu?
escreveu: reconciliará os pais com os filhos. Quem pode reconciliar? Quem é que pode nos reconciliar com o Senhor? Quem é que pode trazer salvação, cura, libertação? O homem? Não, irmão. Somente um: Jesus. Mas para isso, um teria que vir na frente. Um teria que nascer para vir preparar o caminho. Pastor, quando eu vejo Lucas, nesse tempo, alguns líderes religiosos estavam rendidos a uma tradição. Pastor, uma tradição morta. Os camaradas conheciam a Bíblia de capa a capa. Eles cobravam, eles queriam mata porque adulterou, mas eles não viviam o que eles pregavam. Eles eram doutores da lei, eles ensinavam a lei e eles transformaram a lei num tradicionalismo. Pastor, hoje nós temos tantas pessoas hoje que são cristãos, mas são cristãos tradicionalistas. Eu estou indo para a igreja porque o pai e a mãe estão indo. Eu estou servindo aquela religião porque meus avós serviram. Tradicionalistas. E Jesus veio para quebrar essa tradição. Jesus veio para nos converter novamente ao verdadeiro Deus. Agora, quando eu vejo outros haviam se capitulado à sedução do lucro e transformado a casa de Deus no que, pastor? Covil de salteadores, covil de ladrões, covil de ladrões. Transformaram a igreja num covil de salteadores. Pastor, servimos a Deus, mas muitas das vezes roubamos a Deus, roubamos o próximo, roubamos o governo, roubamos o pai, a mãe, sei lá, roubamos da empresa. Aonde muitas das vezes roubamos e achamos que é normal. Pastor, hoje tem pessoas que é cristão, mas só nega imposto, está roubando. Tem cristão que é cristão, mas muitas das vezes não quer pagar os seus táxis, não quer pagar, está roubando. Não vai entrar no céu. E a Bíblia nos ensina, foi falado aqui, quem falou sobre a esfinge? Dai a César e dai a Deus o que é de Deus. Agora, quando nós conhecemos a Bíblia, nós vemos que Herodes o Grande, ele era um tirano, um rei tirano, amante do poder, que não hesitava em matar qualquer concorrente do seu trono. Agora imagina, pastor, o tempo que Zacarias e Isabel viveram, o tempo que eles estavam vivendo, todo descendente de Arão era automaticamente um sacerdote. Tinha uma profecia que dizia: levantarei um sucessor, levantarei um rei, levantarei um salvador. Todas as mulheres que engravidavam, elas esperavam o salvador. Estou grávida, será que é o salvador? Será que é o salvador? Será que é o salvador? Mas esse casal estava passando por um problema. Eram sacerdotes, eram líderes, entendeu? Mas a mulher era estéril. O homem era avançado de idade. Pastor, quando eu vejo isso, todo descendente direto de Arão, eles automaticamente era sacerdote. A linhagem de Arão era uma linhagem sacerdotal. Zacarias era da linhagem de Arão. Pastor, e durante o reinado de Davi, foi dividido, os sacerdotes foram organizados em 24 grupos. Está lá em 1 Crônicas 24, 1 a 6. Por que, pastor? Porque a linhagem de Arão cresceu. A linhagem de Arão crescia, mas só existia um templo. Então, pastor, não dá para botar todo os sacerdotes a trabalhar dentro do templo numa hora só, no mesmo culto. Aqui muitas das vezes tem tanta oportunidade de hino, tem tanta oportunidade de palavra, que muitas das vezes o pastor tem que dizer: irmão, fica no próximo culto, não vai dar tempo.
Não vai dar para cantar hoje, nós temos que ter o tempo da palavra. Não vai dar para trazer uma palavra hoje, nós temos que ter o tempo. Pastor, tem que ter o tempo. E naquele tempo também os sacerdotes começaram a crescer a ponto de Davi organizar em turnos. Organizar em turnos, 24 turnos. 24 turnos eles organizaram. E essa divisão foi reafirmada por Salomão, lá em Crônicas, capítulo 8 e 14. Agora eu vejo que a 8ª divisão era a divisão de Abias, aonde Zacarias pertencia. Quando nós vimos que somente 4 divisões voltou do cativeiro, se você prestar atenção lá em Esdras, capítulo 2, 36 a 39, você vai ver que dos que voltaram do cativeiro, só voltou 4 divisões dos sacerdotes. Então não tinha muitos, só voltou 4. Somente 4 divisões regressaram da Babilônia. Pastor, cadê o resto? O resto se perdeu lá, o resto ficaram lá, o resto gostaram do mundão lá, o resto fizeram aliança com o povo da Babilônia ou com o povo da Síria, quando foi invadido. Agora eu vejo algo interessante, que essas 4 foram reivindicadas, foram redivididas em 24 e lhe foram dados nomes antigos. Agora eu vejo que, numa vez, os sacerdotes, eles não podiam entrar para oferecer incenso a hora que eles queriam. Ali era por sorteio. Então foi sorteado. Quando você vê aqui os sacerdotes, somente nas festas das Páscoas, Pentecostes e Tabernáculos, é que todos os sacerdotes serviam juntos. Pastor, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo era onde todos os sacerdotes participavam do culto dentro. Se não, era por escala. Hoje a escala de fulano vai liderar o culto. Semana que vem a escala de Beltrano. Semana não, a escala de ir naquela semana era a semana da escala do turno de Abias, aonde o sacerdote Zacarias foi sorteado entre toda aquela escala, que ele seria o sacerdote que iria lá no altar de incenso oferecer incenso. O sacerdote, muitas das vezes, os sacerdotes, eles não chegavam a ter essa oportunidade de ir oferecer incenso. Era por sorteio. Tinha sacerdote que não chegava, durante a vida dele, não chegou a ter oportunidade. E aqueles que tinham oportunidade, tinham só uma vez na vida a oportunidade de ir lá oferecer incenso. Por quê, pastor? De tantos que tinham, não dava. Agora eu vejo os sacerdotes que amavam seu trabalho, aguardavam ansiosamente por essa escolha. Quando será que eu vou chegar na presença de Deus para oferecer incenso? Pastor, olha que diferença nos dias de hoje. Hoje o véu está rasgado, hoje você está dia a dia da presença de Deus, e muitas das vezes nós não valorizamos. No tempo da lei, no tempo do Antigo Testamento, os sacerdotes, eles eram sorteados, e nem todos tinham direito de ir lá. Zacarias estava esperando, Zacarias estava orando, Zacarias estava ali pedindo: oh Deus, me escolha. Eu também desejaria estar lá. Agora eu vejo um grande privilégio, pastor, de um sacerdote casar-se com uma mulher da linhagem sacerdotal. Hoje nós vemos muitos arrumando relacionamentos, arrumando jugo desigual, arrumando casamento e aliança com pessoas que não fazem parte da família cristã. Pastor, traz sofrimento, porque a Bíblia diz: andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Não, um vai puxar para lá, o outro vai puxar para cá. Nunca você vai ter a tua família junta. Você vai ter que ralar
você vai ter que sofrer, você vai ter que chorar, para que Deus salve aquele cônjuge e coloque no lugarzinho onde é que você está. Mas pastor, eu não preciso escolher um jugo desigual. Eu posso pedir para Deus: Deus, prepara o meu noivo, prepara a minha noiva, e Ele vai escolher da linhagem sacerdotal, Ele vai escolher da família de Deus. Ou pastor, mas eu gosto daquele fulano, eu gosto daquela fulana, então peça para Deus salvar, e depois você casa. É dessa maneira que a gente faz as coisas certas. A Bíblia nos ensina isso. Agora eu vejo algo interessante. O Zacarias, ele casou com uma da linhagem dele. Zacarias casou com Isabel. Isabel era da linhagem também de sacerdote. Pastor, Zacarias teve o privilégio de casar-se com Isabel, uma descendente da família de Arão. Se é descendente da família de Arão, então é linhagem sacerdotal. Jesus falou que nós somos linhagem sacerdotal. Se você é linhagem sacerdotal, então você tem que prestar atenção para não fazer aliança com quem não é da linhagem sacerdotal. Ore para que pessoas lá de fora entram na linhagem sacerdotal, e peça para Deus para que essas pessoas lá de fora não tirem você da linhagem sacerdotal. Pastor, eu vejo aqui algo, foi um exercício de um seu turno, um trabalho que o anjo falou com Zacarias. Quando eu vejo algo interessante, presta atenção agora. O anjo visitou Zacarias. O anjo visitou Zacarias. Zacarias estava onde quando o anjo visitou? Zacarias estava no templo. Zacarias estava no lugar de adoração. Zacarias estava oferecendo incenso. Pastor, hoje a adoração não é queimar incenso. Tem muitas pessoas que acham que para Deus falar com você, você tem que ligar o incenso, catingar a casa inteira. Pastor, Jesus não aparece através de fumaça. Isso é macumbaria. Entendeu? Isso é macumbaria. Esse tempo passou, era o tempo da lei, onde Deus se manifestava através desses símbolos. Hoje a adoração está aqui. Hoje a oração está aqui, a exaltação está aqui, a reverência está aqui. Pastor, hoje o Senhor também quer se apresentar para mim e para você, porém você precisa estar no lugar certo. Aleluia. Qual é o lugar? Lugar de adoração, casa do Senhor. Está precisando de alguma coisa? Não saia do lugar de adoração. O anjo vai aparecer para você. O anjo vai falar para você. Olha só que interessante. O anjo Gabriel vai à Judeia e à Galileia e faz o que, pastor? Levanta uma mensagem do céu a um velho sacerdote e uma jovem virgem. Aqui nós vemos duas histórias paralelas. Aqui nós vemos a história de Zacarias e Isabel, que são pais de João Batista. Mas também nós vamos ver uma história logo em seguida de José e Maria, que são pais de Jesus. A história de um velho e de uma mulher estéril. E a história de um noivo e de uma moça virgem. Ambos dois grávidos. O que nós vamos aprender com essa palavra? Nós vamos aprender algo muito interessante. Deus vai falar muito forte conosco. Pastor, o anjo Gabriel foi visitar Zacarias. Quando eu vejo a Bíblia dizer: ei, o anjo apareceu para Zacarias e falou bem assim: Zacarias, Deus ouviu as tuas orações. Pastor, eu pergunto para mim: Deus está ouvindo a minha oração? Eu estou no lugar de oração, eu me encontro no lugar de adoração. Quantas vezes eu me encontro no lugar da murmuração? Deus não responde às minhas orações, e muitas das vezes
a resposta que eu quero, eu acho que é Deus que está falando, não é Deus que falou. Porque muitas das vezes o que Deus fala, eu não quero ouvir. E o que eu quero ouvir, Deus não fala. Agora eu vejo, o anjo Gabriel visitou Zacarias, o anjo Gabriel visitou Isabel e também visitou Maria. Pastor, o anjo parece chegar atrasado para um e adiantado para outro. Olha só que interessante, na perspectiva humana, o anjo Gabriel chegou atrasado na vida de Zacarias. Imagina agora o anjo chegar para Zacarias e dizer assim: tu vai ser pai. Zacarias fala: mas eu já sou velho. A minha mulher, eu ia bater, não está aberto, irmão. Você chegou atrasado, filho. Se você tiver chegado na minha juventude, meu tempo de fertilidade, não, filho, você chegou, rapaz, essa fábrica não fabrica mais nada. Parece que dá de entender que o anjo chegou atrasado. Irmão, Deus não chega atrasado para trazer a resposta para você. Muitas das vezes é você que chega atrasado na presença dele. Muitas das vezes quando ele está com a resposta aqui, você não aparece. Agora eu vejo o anjo Gabriel chegar para trazer uma resposta para Zacarias. Aonde Zacarias estava? No templo, local de adoração. Outra coisa, ele já era avançado de idade. Isabel ainda era estéril. Irmão, você ser estéril tempo daquela época, mulher de sacerdote, pensa, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas de igual modo parece, olha só, que relógio abençoado, parece que o anjo chegou adiantado para Maria. Maria nem casada não era, a Maria era noiva. O anjo chega para Maria e diz assim: tu vai ter um filho. Peraí, eu nem casei ainda. Você está incentivando o sexo antes do casamento? Não é certo isso. O anjo chega para Maria e diz: tu vai ter um filho. O anjo chega para Zacarias: tu vai ser pai. Pastor, Zacarias diz para o anjo: eu sou velho. E Maria diz: eu nem casei ainda, sou virgem. Não dá para entender que um anjo chega adiantado, outro chega atrasado, mas não. Deus manda a resposta na oração. Pode você não entender, mas Deus sabe o que faz. Pastor, de igual modo parece que o anjo chegou adiantado. Na perspectiva divina, entretanto, o anjo chegou na plenitude. Sabe o que é plenitude? Aqui, ó, no tempo certo. Agora eu vejo algo interessante. Ainda no livro de Lucas, eu acho que o anjo fala sobre dois nascimentos. Acompanha na Bíblia lá. O anjo fala sobre dois nascimentos: o nascimento do precursor e o nascimento do Messias. Pastor, o Messias ia nascer, mas antes tinha que alguém anunciar. É a mesma coisa, irmã. Jesus vai voltar, mas antes tem que ter alguém para anunciar. Somos os precursores do Messias. João Batista era o precursor do Messias. Agora eu vejo que o anjo Gabriel menciona dois nascimentos. Dali nós lemos o nascimento do arauto, precursor, e o nascimento do Messias Salvador. Ali nós vemos que ambos são frutos de um milagre. Pastor, João Batista nasce de uma mãe estéril e Jesus nasce de uma jovem virgem. É bem complexo isso que aconteceu. Agora eu vejo que João Batista nasce de pais amortecidos. Sabe o que é amortecidos? Pais que não tinham mais as suas atividades. A mulher já não tinha mais atividade, o homem já não, né? Mas Jesus nasce pela operação sobrenatural do Espírito Santo. Pastor, Maria nem contato não teve com José. Maria nem contato não teve com José. Não teve contato. Maria não teve relação com José. Agora Maria parece grávida. Explica um negócio desse. Mostra um negócio desse. Vai explicar para a sociedade. Pastor,
estou grávido. E aí? De quem é? Quem é o pai? Espírito Santo. Entendeu? O noivo acreditou na Maria. Por quê, pastor? Porque os dois eram tementes a Deus. Sabia com quem estava namorando. Sabia com quem estava tendo relação. Entendeu? Então quando a Maria chegou para José e disse: meu noivo, eu estou grávida, eu vou ficar grávida, não sei, mas eu vou engravidar. O noivo não desconfiou dela. Você está me traindo? Não, porque sabia que Maria era uma menina temente ao Senhor. As pessoas conhecem você como uma pessoa temente ao Senhor? Ou você precisa provar sempre ao contrário? Uma pessoa temente ao Senhor não precisa provar nada. As pessoas olham e vê: santa, santo, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus. Agora eu vejo algo interessante. Seus pais eram extraordinariamente piedosos. Estou falando agora de Zacarias, estou falando de Isabel. Vamos falar dos pais de João Batista. Primeiro, olha só, quando eles viveram, estou falando de Zacarias. Qual foi o tempo que Zacarias e Isabel viveram? Se você olhar no capítulo 1, versículo 5, lê para nós lá. Capítulo 1, versículo 5 de Lucas. O que diz lá? Bem alto. Existiu no tempo de... pastor, tempo bom. Como é bom viver no tempo de Herodes. Muitas das vezes vocês reclamam do antigo presidente do Brasil. Queria ver vocês viverem no tempo de Herodes. Sabe o que era esse tempo? Nós precisamos conhecer o tempo de Herodes. Por quê, pastor? Porque senão a gente pensa que Zacarias e Isabel viveram num tempo bom. Que nem nós, estamos tranquilos, pastor, servindo a Deus aqui, com conforto. Ninguém vem aqui atirar pedra na igreja. Estamos tranquilos, podemos ir até a hora que nós queremos, podemos cantar em voz alta, podemos pregar sobre o rei dos judeus. Pastor, mas o Zacarias, a Isabel, viveram um período onde Herodes... Quem era esse Herodes? Lucas define a época em que o sacerdote Zacarias viveu. Pastor, ou seja, os dias de Herodes, o grande, o Idumeu, ainda diz, governou a Judéia em 37 até o ano 4 antes de Cristo. O que ele fez? Esse Herodes, pastor, olha, presta atenção, ele adotou a religião judaica porque ele precisava ganhar os judeus. Então eu vou fazer amizade com os judeus, mas eu não sou judeu, mas eu preciso dos judeus. O que está acontecendo em Mantate hoje? Hoje, os Herodes lá de fora estão querendo fazer amizade com os cristãos, mas eles não são cristãos. Eles não são cristãos, mas eles precisam dos cristãos. Então, em época de política, quem é que aparece na igreja? Quem é que traz uma Bíblia? Quem é que chora? Quem é que pede oração? Quem é, pastor? Muitas, não todos, muitos Herodes. Pastor, quando eu falo de Herodes, foi notório por suas grandes obras de Roma para governar. Agora eu vejo que ele construiu a fortaleza Massada, ele construiu, obrigado, pastor, ele construiu o porto de Cesareia, construiu, pastor, tudo que ele fazia com interesse. O porto de Cesareia, a cidade de Cesareia, ele construiu só para favorecer, só para homenagear César Augusto. Dali que vem a palavra Cesareia. O camarada era bem, mas ele não tinha muitos pontos bons não. Sabe por quê? Esse camarada foi um governador astuto, cruel. Olha o que ele fez, perverso.
Ele matou vários membros da própria família. Irmão, gente boa não mata, viu? Gente boa não mata, gente boa traz a vida. E a Bíblia diz: eu vim para trazer vida e vida com abundância. Quem é que é seguidor de Cristo aqui? Então, cuida para não matar ninguém. Pastor, mas estão aí atirando. Eu sei, mas muitas das vezes você mata com outras atitudes. Você mata com outros tipos de atitudes. Pastor, a sua mulher Mariana, ele matou. Pastor, matou a mulher. Só isso? Não. Ele matou seus 3 filhos, Alexandre, Aristóbulo e Antípatro. 3 filhos ele tinha e matou. Por que que matou? Porque ele não queria sucessor. Ele não queria que o trono dele ficasse... Vai que depois eu tenha que ceder meu trono para o filho. Não. Pastor, agora pensa. Zacarias, Isabel, sendo sacerdotes, não tendo filhos, e o rei matando seus 3 filhos. E agora Zacarias recebe uma visão. O anjo aparece para ele e diz assim: você vai ter filho, e esse teu filho vai preparar o caminho para o próximo rei dos judeus, e o reino dele não terá fim. Pastor, você está vendo que situação? Pai do céu. E agora, meu Deus do céu, meu filho tem uma chamada, mas não vou deixar ele fazer essa chamada. O meu filho tem uma missão, não vou deixar ele fazer essa missão. Se coloca no lugar de Zacarias, sabendo que o filho dele ia pregar a vinda de um rei, que o reino não vai ter mais filho. Vendo o rei Herodes matando seus próprios filhos, para não deixar sucessor para o trono. É interessante. O próprio imperador César Augusto, que era o imperador acima de Herodes, dizia para Herodes: olha, eu prefiro ser um porco do que ser filho de Herodes. Agora eu vejo algo interessante. Zacarias, o sacerdote, liderando a área espiritual, com problema na família, problema de saúde. Pastor, por que problema de saúde? Problema social. Por que problema social? Zacarias e Isabel não podiam ter filhos. Pastor, não ter filhos naquela época era motivo de maldição, porque todo mundo sabia que era Deus que abria e Deus que fechava a madre. Como é que pode um representante, uma pessoa que leva o povo a Deus, estar com esse problema? Deveria ter sucessor. Zacarias não tinha sucessor, e ele tinha que pregar que precisamos ter sucessor. Outra coisa que nós aprendemos no livro de Lucas, ainda no capítulo 1, é que como eles viveram naquela época. Lucas capítulo 1, versículo 6, lê para nós. Lucas 1 e 6, bem alto, para todo mundo ouvir. Olha só que interessante, meus amados. Olha só como é que o Zacarias, como é que a Isabel viviam naquela época. O que diz a Bíblia? E eram ambos, não era só o marido, entendeu? Porque tem casamento que um é mais que o outro. Não, ali os dois eram juntos. Os dois serviam a Deus juntos, os dois decidiram juntos, os dois queriam se aproximar de Deus juntos, os dois queriam a vitória juntos. Olha o que a Bíblia diz: e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos. Quantos mandamentos tinha? 10 foi o que Deus deu. Aí se você... Pois é, para você ver como é que os fariseus gostam de multiplicar. Viver a lei eles não gostam, agora multiplicar. Mas Zacarias e Isabel
eles viviam irrepreensível. Sabe o que é viver irrepreensível? Não ter nada que apontar para a sua vida. Eram pessoas de exemplos, eram pessoas de referência, mesmo tendo problemas, mesmo não tendo filhos, ainda eles eram considerados pessoas irrepreensíveis. Como é que é nossas vidas? Mesmo com problemas, mesmo com dificuldade, o povo consegue ver uma referência na nossa vida? Uma vida cristã? Zacarias, Isabel, eles eram irrepreensíveis. Viveram, pastor, no verso anterior, Lucas dá a linhagem do casal Zacarias e Isabel, e agora mostra como eles viveram. Ambos eram justos diante dos mandamentos do Senhor e diante do mandamento da terra. Será que era fácil obedecer às leis de Herodes? Não era fácil. Será que era fácil pregar com Herodes perto? Claro que não. Será que era fácil pregar santidade com Herodes por perto? Vai fechar a igreja, vai mandar prender o pastor, se pregar sobre isso, não, se pregar sobre aquilo. Irmão, hoje nós estamos vivendo isso hoje. Hoje nós estamos vivendo isso hoje. E nós estamos preocupados com o mundo lá fora, está amordaçando a igreja. Não, quem está amordaçando a igreja muitas vezes é os próprios crentes. Os próprios crentes que estão falando assim: se pregar eu não venho mais na igreja, se falar sobre esse assunto eu não ponho mais o pé na casa do Senhor. A perseguição não é mais de fora para dentro, muitas das vezes de dentro para fora. Satanás não está mais se preocupando em usar ímpio, ele muitas das vezes está usando os próprios irmãos. Sabe quem matou Abel? Responde lá, você. Sabe quem botou José na cova? Sabe quem traiu Jesus? Irmãos. Por isso que o Salmo 133 diz assim, ó: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora, perto de Herodes não dá para ficar em união com ele, não. Não dá para ter comunhão com Herodes, não. Outra coisa que nós aprendemos também é que como eles sofreram, pastor. Zacarias, sacerdote, Isabel, estéril. E agora? A vida com Deus não é uma estufa espiritual, nem nos blinda de aflições, pastor. A vida com Deus, você aceitou Jesus, tu pode ter certeza. O primeiro versículo que vem para você é esse: no mundo, mas eu venci, você também não venceu. Outra coisa que nós aprendemos, capítulo 1, versículo 7. Como eles sofreram, lê para nós lá. Não tinha filhos. Por que não tinha filhos? Porque Isabel era estéril. Irmãs, toda mulher que casa quer ter filhos. Tá certo que nós estamos vivendo num mundo competitivo hoje, aonde você precisa decidir se tu, mas o homem e a mulher foram feitos para crescer e multiplicar. Hoje nós encontramos pessoas não querendo filho, mas chamando o cachorro de filho. É coisa boa, né? Vem cá com a mamãe, vem. Vem cá com o papai, vem. Irmão, se olha no espelho, dá uma olhada. Você não é imagem e semelhança de animal. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando você se compara com um animal, você está pecando. Deus nos colocou nesse mundo para quê, pastor? Para dominar, não ser dominado. Para mandar neles, não ser mandado. E tem muitos casais hoje que não fazem mais filhos, mas adotam cachorros. Dizem que filhos dá despesa. Não vou ter filho por quê? Porque eu vou ter que gastar com creche, Não, você não quer ter filho porque você não quer ser responsável. Você não tem capacidade de ser pai e mãe. A sociedade está ensinando hoje isso. Os pais não têm mais autoridade sobre os filhos. Tem filho dando na cara do pai,
Tem filha dando na cara da mãe, e o conselho muitas das vezes tutelar está indo lá e dizendo assim: não corrige, porque você vai perder. Direitos humanos, até hoje, nós acontecemos. Mas a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, que aí quando crescer, não se desviará. A Bíblia não ensina, a Bíblia não diz assim: ensina o menino o caminho. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho. Quer dizer o que, pastor? No e o tem uma grande diferença. Eu ensinar o menino no caminho é eu estar junto. Está aqui, filho, vou ensinar você no caminho. Ensinar o meu filho o caminho, eu dizer assim: filho, lá é o caminho. Filho, você tem que ir para a igreja. Filho, você tem que ser crente. Filho, você tem que aceitar Jesus. Não, filho, eu quero te ver você, pai, na igreja primeiro, para mim junto. Eu quero ver você orando, pai. Quero ver você orando, mãe, para mim aprender a orar também. Não exige uma coisa que você não faça. Não cobre moralmente uma coisa que você não tem. Seja exemplo para os teus filhos, ser exemplo também. Caso contrário, não adianta. Você vai bater, mas um dia eles vão se levantar contra você e vão dizer bem assim: você é um mentiroso. Você cobra uma coisa que nem você não consegue fazer. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho. Pastor, eu estou tendo trabalho com meus filhos. Ei, faz que nem Zacarias. Não sai do lugar da oração. Quem sabe a hora da tua resposta chegou. Quem sabe hoje o anjo Gabriel está vindo com a resposta para você. Está vindo com a vitória para você. Entendeu? Outra coisa que nós aprendemos: como viveram e como sofreram. Capítulo 1, versículo 7. Não tinham filhos. A vida com Deus não é uma atirosa, meu irmão. Eles não tinham filhos. O seu nascimento foi extraordinariamente anunciado. Pastor, eu não pedi para nascer. Quantos filhos falam isso? Quantos pais ouvem dos seus filhos? Talvez até nós já falamos com nossos pais: não pedi para nascer, agora me suporte. Entendeu? Sou pobre, não pedi para nascer. Você sabia que o seu nascimento foi anunciado? É só você ler Jeremias 1 e 5. Você vai ver que antes de tu ser formado, eu já te conheci. Antes de tu ser formado no ventre, eu já te consagrei. Antes de tu sair da madre, eu já dei as nações por profeta. Deus já tem um propósito, uma promessa para a tua vida, antes de você ter nascido. E você acha que nasceu por acaso? Foi um erro, pastor. Foi um vacilo. Não foi vacilo, não. É Ele que dá a vida. Ele não era quando dá a vida. Pastor, o seu nascimento foi extraordinariamente anunciado. Olha só, presta atenção. Primeiro, um exercício espiritual. Ele, em virtude de não haver diversos deveres sagrados em número suficiente para todos os sacerdotes, ali eu vejo que lançaram sortes e caiu sobre Zacarias a vez daquele dia entrar no templo. Lá vai Zacarias entrar no templo. É Zacarias que vai oferecer o incenso hoje. Zacarias vai lá no santo, não no santo dos santos. Ele vai aqui no altarzinho, onde queima incenso, oferecer diante do véu. Zacarias está aqui, com brasas do altar, especiarias feitas ali, perfumes aromáticos. Lá está Zacarias adorando a Deus. O povo lá do lado de fora orando, e Zacarias diante de Deus adorando. Pastor, quem aparece ali? O anjo aparece. O anjo aparece, pastor. Uma visita angelical. O anjo aparece para Zacarias e diz bem assim: Zacarias, não temas. Não temas, Zacarias, porque Deus ouviu as tuas orações.
versículo 11 e 12, lê bem alto lá, abre a Bíblia lá, 11 e 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé diante do altar de incenso. Olha o local que Zacarias estava. Você acha que o anjo vai aparecer para você estando lá fora, num lugar onde não se agrada a Deus? Não, o anjo vai aparecer aonde ele quer, altar. Quer que o anjo apareça para você? Esteja no local de oração, esteja no local certo. Quer resposta? Esteja no local certo. Pastor, versículo 12, Zacarias vendo-o turbou-se. Por que, pastor? Caiu temor sobre ele. Por que, pastor? Que Zacarias ficou com medo. O medo caiu sobre Zacarias. Por quê? A mensagem da vinda do Messias trouxe temor às pessoas que receberam a visitação angelical. Primeiro, Zacarias recebeu a visita do anjo e Maria recebeu a visita do anjo. Trouxe temor. Primeiro, com certeza seria o alvo do Herodes. Mas olha só que interessante, o anjo aparece para Maria, o anjo aparece para quem? José. Mas quando o anjo aparece, ele traz uma mensagem de vida. Pastor, qual é o trabalho do anjo? O trabalho do anjo é nos servirem. Presta atenção que diz aqui a palavra do Senhor. Os anjos, eles foram criados para quê? Por ele e para ele. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que os anjos foram criados para Deus e por Deus, então eles estão a serviço de Deus. Então tudo que você pedir a Deus, Ele vai mandar um anjo a teu favor. Os anjos estão para nos servirem. Somos homens, somos carne, mas se nós pedir, os anjos fazem o que nós pedimos. Pastor, quando eu vejo os anjos eles também foram criados para adorar. Eles foram criados para adorar. Os anjos, eles predisseram o nascimento de Jesus. Eles vieram e anunciaram, chegaram para Maria e disseram: oh, salve agraciada, tu gerarás o Salvador. Foi o anjo. Pastor, o que os anjos fizeram? Anunciaram o seu nascimento. Pastor, eles só não anunciaram o nascimento, mas os anjos também protegeram. Você acha que você é colocado no mundo e não tem um anjo ao teu redor cuidando? A Bíblia diz bem assim, os anjos acampam-se ao redor dos que temem. Jesus nasceu, os magos chegaram no Oriente para visitar o Herodes e pediram: onde é que está Jesus? Herodes não sabia onde é que estava Jesus, mas aí perguntou para os seus doutores e diz: em Belém. Aí Herodes fala: vão visitar e depois voltem e me avisem. Quem foi que visitou José naquela noite? Os anjos. Os anjos chegaram lá e disseram bem assim: José, toma a mulher e o menino e desce para o Egito, porque Herodes há de procurar o menino para... Entendeu? Quantas vezes o anjo apareceu para você? Quantas vezes apareceu um anjo na tua vida dizendo: ei, foge, porque tem Herodes procurando. Tem Herodes procurando teu filho para matar. Tem Herodes procurando teu casamento para destruir. Tem Herodes procurando a tua saúde para matar. E você acha que não é Deus que está falando? Isso não é coisa de Deus. Não é Deus, não é Deus, não é Deus. Deus está falando através do louvor. Deus está falando através de uma oração. Deus está falando através... E você está achando que não é Deus que está falando. Mas José não. José foi sensível. José, na mesma hora, ele se levantou, pegou a mulher: olha, é Deus que falou. E a mulher falou: se é Deus que está falando, então eu acredito. Pega o menino aqui, Matou? Matou nada. Ninguém mata um escolhido. Tem tanta gente dizendo assim: pastor, quem tem promessa não? Mentira. Quantas pessoas com promessa já morreram? Pastor, não era da permissão? Claro que não era da permissão de Deus. Essas pessoas que morreram fora da direção de Deus. Morreram fora do altar de Deus, que se estivesse no lugar certo, os anjos estariam protegidos. Mas não, estão fora. Lá são alvo, meu irmão. Quer estar protegido? Esteja debaixo da proteção de Deus.
Seja sensível à voz de Deus. Deus está falando. Eu não me preocupo se não tem berreiro no culto. Eu me preocupo quando você não está se alimentando. Mas quando você está se alimentando, é Deus que está trabalhando na tua vida. Aleluia a Deus. Quando a raiz começa a crescer, não se percebe, mas ela está crescendo. O anjo, pastor, para nós encerrar, olha, um filho excepcional. A Bíblia diz que nasceu um filho excepcional. O anjo falou que seria um filho excepcional. Pastor, o nascimento de João Batista está envolvido no sobrenatural. O seu nascimento é anunciado por um anjo. Não é qualquer um. Não está nas redes sociais. Vai nascer, pum, azul, menino. Isso é um homem que está anunciando. Depois nasce uma menina. Meu Deus. Aí quem vai pro processo? O médico que fez a ultrassom errada. Não, você não pode. Agora, quando o anjo anuncia, tu pode ter certeza. O meu filho, nós não soubemos que era menino e nem que era menina, até na hora do nascimento. Mas Deus falou: o varão que está no ventre, ele será um grande homem de Deus. Pastor, se Deus falou, está falado. Ah, pastor, mas não vai querer. Não, quis, particularmente não quis, a esposa não quis ver. Mas nós confiamos na voz de Deus. Confiamos na voz de Deus. Se é um menino, vai ser um menino. E pronto. E quando nasceu, era um menino. Mas era a voz de Deus. Não era Maria casamenteira e nem cegonha que fica dizendo: ah, coloca a aliança no cabelinho pega um fio de cabelo aí, superstição, feitiçaria, né? Pega um fio de cabelo aí, pega a ponta de lápis aí, faz um monte de ritual ali, deixa ver a palma da tua mão, a sola do pé, deixa ver se tem cabelo no nariz. Isso é feitiçaria. Isso não é anjo, não. Isso é macumba, cuidado. Entendeu? Se tiver alguém te orientando através de superstição, cuidado. Acredita na voz de Deus. Pastor, mas deu certo. Sim, tu acha que o Satanás não faz milagre? A Bíblia diz que nos últimos dias se levantarão falsos profetas com doutrina de demônio e enganarão a muitos. Entendeu? Tem tantos hoje dando ouvido para falsos profetas hoje, saindo do centro da vontade de Deus e ouvindo falsos profetas. Sabe para onde está indo? Para a perdição, porque o caminho largo é para a perdição. Outra coisa que nós aprendemos é o fruto de um milagre. Jesus é o fruto de um milagre. Imagina, nós vamos falar isso aí mais para frente, mas a Maria perdeu a virgindade de dentro para fora. Você já viu isso? Você já viu isso? O certo seria de fora para dentro. Com a concepção entre o marido e a mulher, perde a virgindade, rompe. Pastor, a Maria foi de dentro para fora. Milagre. E João Batista, pastor? João Batista, a mãe dele era velha. O pai dele era velho. Sabe o que é velho? Velho, irmão. Velho de idade, a própria Bíblia diz. Entendeu? Pastor, uma pessoa nova, 40, 50 anos, ainda tem filhos, mas uma pessoa para cima lá, é só milagre. Hoje as mulheres pegam ali o tempo, o período da menopausa, lá pelos seus 50, outros atingem 60, outros já pegam os 40, mas a Isabel já tinha passado os seus dias, longe de passar os seus dias, estava longe, pastor, e Deus fez ela ser fértil de novo. Imagina a Isabel agora voltando a funcionar os seus dias. Saiu doida lá do quarto avisando Zacarias. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Vou ter que ir para a farmácia comprar, né? Anticoncepcional, se fosse nos dias de hoje, né? E Zacarias, também não sei o que está acontecendo.
Eu te amava, mas agora eu vou ter que voltar ao primeiro amor. Outra coisa que nós aprendemos aqui com o livro de Lucas é que eles foram frutos de oração. Pastor, capítulo 1, versículo 13, diz bem assim: mas o anjo disse a Zacarias: não temas. O que falou mais? Porque a tua oração foi respondida. Você está com problema? Ora. Lá onde você está orando, ali mesmo você vai ter a resposta. Está com problema? Busca o Senhor. Não mande alguém orar. Vou pegar o telefone aqui. Irmão, irmã, ora por mim. Aí a irmã passa a noite inteira em oração, consagração, 7 dias de consagração, e você que deveria estar de joelho buscando, você está de boa. Você não vai ter resposta. Você precisa dobrar o joelho. Você precisa se prostrar aos pés do Senhor. Pastor, cristianismo não é coisa fácil. Não, cristianismo é para quem tem coragem, quem quer entrar no céu. Cristianismo é para quem tomou uma decisão. Não para quem vai pensar: eu não sei ainda se eu vou tomar uma decisão ou não. Irmão, Jesus está voltando. Depois que as trombetas tocar, não adianta chorar. Essa igreja estará vazia. A porta talvez estará fechada. Pastor, mas alguém vai abrir? Com certeza. O desviado, aquele que nunca deu valor para a palavra de Deus, esse estará aqui. Vai estar de joelho. Vai até orar mais do que necessário. Mas não vai adiantar nada. Ninguém vai descer do céu para responder. Hoje sim. Hoje o anjo vem ao teu encontro para resposta. Hoje o anjo te dá resposta, pastor. Hoje o anjo, pastor, e agora para nós encerrar, a irmã Eli se prepara, ou tem alguém para louvar? Pastor, ele será motivo de alegria. Ele será motivo de alegria. Quantas vezes filhos têm sido motivo de tristeza? Quantas vezes filhos têm sido motivos de lágrimas? Pastor, para Zacarias foi motivo de lágrima, porém, o anjo falou que ele será motivo de alegria. Ele trará alegria. João Batista será motivo de alegria, pois ele veio preparar o caminho. Para quê, pastor? Ele veio preparar o caminho para o Senhor. Pastor, mas hoje eu tenho pessoas na minha família que não são motivos de alegria ainda. E o que você está fazendo? Está reclamando? Está murmurando? Está praguejando? Não! Eu convido você a se prostrar na presença do Senhor. Eu te convido você a se prostrar diante do Senhor. Se coloca de pé. Quem sabe aquilo que te trouxe lágrimas até hoje não foi revertida essa situação. Por quê, pastor? Porque você não está no lugar de adoração. Você não está no lugar da oração. Você não está no lugar onde o anjo está ali te esperando. Eu quero te encontrar no altar de adoração. Eu quero te encontrar no lugar de resposta. Eu quero te encontrar onde eu posso falar contigo. O anjo fala para você nesta noite: eu não consigo trazer resposta para você, porque você não está na minha presença. Se coloca no local. Se coloca no lugar da adoração. Se coloca no lugar onde é que estava Zacarias. Zacarias não tinha filho, já tinha passado a idade dele ter filho, mas ele não perdeu a esperança. Ele ainda buscava o Senhor em oração. Até que um certo dia, Deus marcou aquele encontro com ele. Deus marcou o encontro com Zacarias.